Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo, com a tua família. Aqui está mais um sonho que o nosso Pai Celestial deu à nossa irmã Celeste, ele no dia 2 de fevereiro de 2021, acerca de uma doença mortal que vai vir. Muito estranha esta doença, muito estranha, e aparece no corpo das pessoas como se fosse uns círculos. Portanto, mesmo que a pessoa apanhe a doença e consiga escapar, visto que eu estive lendo o sonho e a família dela conseguiu escapar, a pessoa fica sempre com aqueles círculos, portanto, mais tarde eles vêm a saber que eles já tiveram aquela doença. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais e vou então orar ao Altíssimo e vou trazer aqui este sonho muito interessante, muito perturbador. Muitas coisas ainda estão por vir, meus queridos irmãos. Vamos orar, vamos tomar conta do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, porque quem tiver o corpo mais fragilizado, provavelmente, se esta doença o atingir, não vai ter escapatória. Meu querido Pai Celestial, nós te damos graças, glórias ao teu nome. Obrigado, Pai Santo, por estes alertas. Nós sabemos que grandes coisas vão vir, mas tu és maior do que tudo isso, Senhor. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor para ti. Em nome de Arroxo e Yeshua Hamashia, que eu te agradeço, Pai Santo, Senhor. Amém. Diz então assim: este é o segundo sonho que eu tive no dia 2 de fevereiro de 2021. Eu tive cerca de 6 sonhos naquela noite. Este contém elementos pessoais, então eu os tornei mais gerais para a nossa compreensão. Sonhei que uma doença muito virulenta veio sobre a Terra, altamente contagiosa e mortal. Ninguém sabia o que era e o que causava. Tudo o que sabíamos era que ela estava aqui, causando estragos na população global. Esta doença foi caracterizada por feridas planas com coceira que irromperam em aglomerados por todo o corpo. Quando você a tinha, você estava coberto no tronco por círculos planos e redondos que se agrupavam como ondulação em uma lagoa. Os aglomerados pareciam o símbolo olímpico de muitos círculos unidos, como um tinha anéis e parecia que a pele tinha sido marcada com um isqueiro quente por toda a parte. Esta doença, extremamente contagiosa e muito mortal, só de estar perto de alguém que estava doente, a pessoa ficava doente também. Ela se espalhou rapidamente pelo mundo e as pessoas estavam morrendo como moscas. Não havia como saber com antecedência quem a tinha, porque o único sinal disso era cansaço crescente e exaustão, o que é fácil de atribuir a qualquer coisa no início. Se você pegou e sobreviveu, a sua pele ficou mais escura e ninguém sabia o porquê. Alguns da minha família pegaram, mas não morreram. No sonho, eu consegui diferenciar os que se recuperaram dos que ainda estavam nos estágios iniciais. Então, eu vasculhava preocupada os seus corpos para ver quem é que estava doente. Descobri que aqueles que estavam se recuperando eram vários tons de peles mais escuras, especialmente nas costas. Ainda por cima, a sua pele tinha essa estranha qualidade de 2 tons que eu nunca vi num ser humano. É como a bioluminescência. A sua pele era preta, de 2 tons, como se tivesse sido dourada. Não sei explicar. A pele dos sobreviventes ficou mais escura e manteve evidências da doença por causa da marca, portanto, por causa daquela marca. E aqueles... ainda não estou ok. Não sei explicar. A pele ficou mais escura, mantendo evidência da doença por ter uma marca de círculos da doença em ouro brilhante. Ainda não estou fazendo sentido. A pele excessivamente escura, marcada por círculos planos e dourados em todo o tronco. Aqueles em estágio iniciais da infecção mostravam sinais reveladores de coceira constante, mas o seu tom da pele era normal e os aglomerados planos eram visíveis apenas como carne vermelha irritada. Só por ver como era a doença antes e depois é que consegui diferenciar quem tinha e quem já tinha passado por ela. A doença também deixou as pessoas extremamente molhadas no rosto e principalmente na região dos ombros.
Eles tiveram este olhar de noiva cadáver, afindando até se recuperar totalmente. No meu sonho, meu pai, que é cirurgião e médico de trauma de emergência, não queria aceitar que esta doença fosse uma arma biológica deliberadamente projetada. E eu ficava falando para ele: pai, isto não é uma doença mortal. Não preciso de um diploma de medicina para saber isso. Olhe para os seus filhos, eles estão brilhando radioativamente agora que tiveram esta doença e viveram. Eles são pretos e dourados. Pelo amor de Deus, que livro de medicina você já viu? Olhe para eles e admita a verdade. Mas meu pai ficou assustado e se afastou, dizendo que tinha a certeza que havia uma explicação razoável para isso. Ele só precisava de tempo para procurar no seu livro de médico e descobrir o que tinha causado isso. Fiquei muito frustrada com ele porque sabia que ele não encontraria um único pingo de prova de que esta doença já havia existido ou se mostrado à humanidade antes. Os meus familiares pareciam leões da selva, no seu orgulho, aqueles leões mais raros, com a pele de mão dupla que pareciam escura de uma vista, mas com um tom dourado se você olhar para ele na luz certa. A pele deles era de mão dupla e assim eu ficava me perguntando: o que é isso? Que doença natural pode fazer isso a um ser humano? As pessoas estavam morrendo, desta doença num ritmo fantástico. Os hospitais estavam inundados com casos com alta taxa de infecção e mortalidade muito alta. Todos estavam muito assustados. Para ser honesta, eu estou um pouco intrigada como é que qualquer hospital ainda estava operando, porque a sociedade já tinha quebrado. Não havia sinal de vida normal neste sonho. Eu não me via em nenhum emprego, não tinha trabalho, as pessoas andavam sem rumo e eu nem tinha um endereço fixo para ligar à casa. Eu dormia onde eu pudesse. Em qualquer lugar, a hospedagem era barata e, mais importante, era segura. Eu tinha pouquíssimos bens e meus familiares também. Só tínhamos o que podíamos carregar e estávamos constantemente em movimento. A sociedade me lembrou a anarquia do expurgo, cada um por si. Não se sentia nada seguro, mas mais uma questão de sobrevivência, e aí eu acordei. Eu acho que este sonho é claro. As armas biológicas estão chegando, já estão aqui. Meu pai aqui representava a comunidade médica, que eu vi muitas vezes em visões completamente perplexos e chocados com as novas doenças que apareciam nos hospitais. A sua formação médica vai lutar contra as evidências óbvias que os encaram de frente e será difícil para eles se converterem ou se convencerem de que não estão lidando com doenças comuns. Muitos deles não vão querer aceitar que estas novas doenças são doenças naturais. Muitos deles até serão mortos tentando descobrir o que é. Deus está nos alertando para que possamos ser hipervigilantes quando vemos essas coisas acontecerem. Eu acredito que Deus protegerá o seu povo, mas como podemos ver no sonho, proteção nem sempre significa que não ficaremos doentes. E isto pode significar que Ele nos perseverará, como diz no Salmo 41, de 1 a 3. Por favor, leia o Salmo 41, de 1 a 3. Ok. Neste blog, eu compartilho como Deus usa insights, revelações proféticas, comentários pessoais para me ensinar sobre o fim dos tempos, sobre as doenças destrutivas causadas pelo homem. Deus chama de desumanidade do homem para com o homem. Ele me disse que como doenças terríveis aparecerão diretamente dos laboratórios para atacar a humanidade. Nada sobre eles será natural e estará completamente fora do ciclo normal dos insetos e vírus naturais da Terra. As doenças do futuro são bioengenheiradas, deliberadamente cozinhadas em algum lugar por pessoas perversas e desencadeadas sobre a população com precisão impiedosa a fim de limpar a terra da vida, assim como você limpa pratos que estão molhados. Mais e mais ele menciona estas coisas aqui, e elas estão aqui, um exemplo neste blog. Doenças são sinônimo de vida terrena.
A partir de agora vai haver pragas, doenças, pestes que vão devastar a população humana e muitas vidas serão perdidas por causa delas. As doenças causadas pelo homem ocuparão a primeira fila nestes seres desastrosos, o mal librado de frascos secretos criados por mãos humanas. A maldade da humanidade contra o homem está em alta, como inocentes sofrem com culpados no ataque e remoção da vida por agentes humanos perversos de destruição. Não há limite para a crueldade do coração do homem, não há limitação para o mal da humanidade e isto será exibido na área da guerra biológica e armamento contra populações desavisadas do mundo. Os homens serão mortos impunemente por coisas que não podem ser curadas, doenças seculares que não são de mim. Portanto, o Senhor é que está dizendo. No entanto, permitir-me-ei, por causa da minha vingança contra o homem, pela humanidade das suas iniquidades e transgressões contra o céu e contra mim, permitirei que estas vidas se percam como castigo do céu e expressão da minha ira contra a pecaminosidade do homem. Portanto, isto foi extraído do Prepare-se para a Nova Ordem Mundial, parte 1. Você também pode ler sobre isto, né? Doenças as pestilências estão vindo e o cavalo amarelo. Se você está tendo problemas para acreditar no que Deus diz à população da Terra e está sendo deliberadamente afligido por doenças, descubra mais aqui neste, portanto, o Grand Reset Eugenics. Isto é outro vídeo também que também tem aqui coisas que o nosso Pai Celestial deu a ela. E talvez vai fazer então este a seguir. E eu quero dizer a vocês que infelizmente realmente as coisas estão sem margem de dúvida acelerando. Ela ainda continua aqui, dizendo aqui uma parte aqui assim. Isto aqui é o que ela diz que é mais ou menos parecido. E ela então diz assim: vai continuar postando os sonhos do dia 2 de fevereiro. Deus abençoe. Às vezes eu fico frustrada por não poder desenhar. Eu desejo muito transmitir as coisas que eu vejo corretamente, mas tento o máximo de escrevê-las. Eu quero que vocês entendam como se parece esta doença, que ela tornava a pele mais escura, ao mesmo tempo que deixava uma aparência iluminada, brilhante, dourada, onde estavam as marcas da doença. Nunca vi uma coisa assim na minha vida. Uma vez vi uma série na Netflix em que um homem misturava substâncias reprodutivas animais com tecido bioluminescente retirado de alguma criatura, criava cães premiados e queria que a pele deles brilhasse. Eu não poderia acreditar que alguém iria sequer pensar em tal coisa e ainda lá estava na Netflix. Agora, vendo este sonho, eu realmente me pergunto sobre o futuro que temos pela frente. E depois ela põe aqui uma nota, ela diz assim, nota, os círculos planos parecem algo assim, mas mais interligados, de grupos de 5 e 6. Pareciam quando as células se multiplicam no microscópio. Aqui está, meus irmãos, este sonho bastante perturbador de algo que vai vir. Quero que vocês tenham em mente que as Sagradas Escrituras dizem que vai vir pestes, não é uma, são muitas, pestes. E então isto são pestes sem margem de dúvida feitas pela mão do homem para exterminar a humanidade. E o nosso Pai Celestial está deixando isto acontecer e elas vão atacar e, claro, matar milhares de pessoas, especialmente aqueles que não são fiéis ao nosso Pai Celestial. Que o Altíssimo vos abençoe, fica na paz do Criador dos céus e da terra. E a seguir então eu vou fazer a tradução deste vídeo que está aqui.